Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Amém? A palavra do Senhor em Deuteronômio 30 diz assim, o Senhor falando para Israel, né? O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho te proposto a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente depois de ti, amando o Senhor e dando ouvido às suas palavras. Escolhendo a vida é amando o Senhor e guardando os seus mandamentos, dando ouvido à sua voz, crendo nas promessas. Isso é escolher a vida. Tudo é uma questão de escolha. Aqui, lá no Éden, né, já começou. Deus colocou ali a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim. Colocou o homem no jardim, ou seja, Deus preparou um lugar para colocar ali o homem, um lugar especial, né? Um lugar preparado por Deus para que o homem pudesse viver eternamente ali na presença de Deus, desfrutando, né, da vida, das bênçãos do Senhor. Mas colocou também ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem poderia comer livremente de todas as árvores do jardim, como está escrito no texto, inclusive da árvore da vida, e continuar vivendo. Mas o homem escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore que o Senhor proibiu o homem de comer. E aí, como o Senhor Deus disse que no dia que ele comesse, ele morreria. Ele morreu realmente, mas não morreu a morte física naquele dia, porque Adão viveu mais de 900 anos. Mas ele morreu espiritualmente naquele dia, porque ele foi separado de Deus, ele foi lançado fora do jardim do Éden, fora do lugar da presença de Deus. Ele escolheu isso, ele atendeu aos apelos da serpente. Na verdade era Satanás incorporado naquela serpente. Ele atendeu ali, ao apelo da serpente, atendeu à sua própria concupiscência, a sua própria soberba. Ou você, como Deus, conhecedor do bem e do mal, e aí caiu, foi separado de Deus. E hoje não é diferente. Nós estamos na presença de Deus, nós temos a árvore da vida diante de nós, mas também está aí a árvore do conhecimento do bem e do mal. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto
e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne verdadeiramente é comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Como Adão poderia comer da árvore da vida e continuar vivendo, poderia estar vivendo até hoje na presença de Deus, o Senhor, quando Adão pecou, o Senhor Deus fez promessas a Adão. Ele falou da semente da mulher, que estava falando de Jesus, e ali cobriu Adão com pele de animais, uma alusão ao sacrifício de Jesus, que ia cobrir a nossa nudez espiritual diante do Pai, cobrir os nossos pecados. Assim como Ele fez promessa para Adão, essas promessas permanecem para nós até hoje, e Ele fez outras promessas a nosso respeito, e essas promessas todas se cumprem em Jesus Cristo. Ele é o pão da vida, Ele tem a vida em si mesmo, e quem se alimenta dele não vai ter a vida não, já tem a vida, já estamos na vida, e se continuarmos alimentando de Cristo, vamos continuar vivendo, e quando acontecer, o que está previsto para acontecer no fim dos tempos, nós vamos continuar na vida e viveremos eternamente. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Isso é promessa de Deus para todo aquele que nele crê. Mas temos que nos alimentarmos de Cristo. Ele aqui está dizendo que Ele é o pão da vida, Ele é a árvore da vida, Ele é a água da vida, Ele é o sol da justiça, Ele é tudo para nós, tudo que nós precisamos para ter vida está em Cristo Jesus. Ele é tudo. Somos justificados pela fé no sangue de Jesus. Quando cremos na eficácia do sangue do Cordeiro, quando cremos na eficácia do sangue de Jesus, nós estamos nos alimentando dele. O pão simboliza o seu corpo. Na Santa Ceia, nós comemos o pão e tomamos o vinho. O pão simboliza o seu corpo, o vinho simboliza o seu sangue, simboliza a morte de Cristo na cruz do Calvário. Quando nós comemos o pão e bebemos o vinho da Santa Ceia, nós lembramos do Cristo crucificado e o seu sangue correndo, pingando, purificando-nos e nos tornando justos diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é graça maravilhosa de Deus para todo aquele que nele crê. Então vamos viver esta palavra, vamos crer nesse sacrifício, vamos nos alimentar de Cristo, vamos nos encher do Espírito Santo, vamos nos encher da palavra de Deus. Isso é alimentar do Senhor e crer nessa palavra como verdadeira, como eficaz, como uma palavra viva, que um dia entrou nas nossas vidas e iluminou o nosso caminho, nos apontou para algo maravilhoso, nos apontou para a cruz de Cristo, e essa luz que é a palavra de Deus, como está escrito no Salmos 119, 105,
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esta palavra nos deu uma direção, esta palavra nos mostrou o caminho para a vida eterna. E como diz a palavra do Senhor, que a vereda do justo é como a aurora, que vai brilhando, brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Nós tivemos uma noção, um dia nós vivíamos cegos na prática das práticas religiosas, essas religiões do mundo aí que foram criadas pelo homem, e muitas delas inspiradas por Satanás, porque Deus não deixou religião nenhuma, Ele enviou a sua palavra, e aqui está escrito que ela é viva e eficaz, ou seja, ela é suficiente, nós não precisamos de mais nada, somente desta palavra. Essa palavra nos mostrou algo maior, e a gente começou a prestar atenção nela, e foi clareando, clareando, até ser dia total. Ou seja, hoje nós temos a certeza de quem nós estamos seguindo, hoje nós temos a certeza para onde nós vamos quando terminar tudo isso aqui, porque a palavra de Deus é luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vamos alimentar desta palavra todos os dias, estar na meditação da palavra, estar em oração. Irmãos, eu tive uma experiência essa semana que passou. Já fazia muito tempo que eu não ia ao monte orar, e eu estava me sentindo péssimo essa semana, aquela coisa ruim. E aí a minha esposa falou: vamos ao monte orar? Eu falei assim: vamos. E eu fui, nós fomos e nós oramos. Eu voltei totalmente renovado. Nós precisamos orar mais, precisamos tirar tempo para estar a sós com o Senhor, assim como Maria, né, estava ali aos pés do Senhor. Nós precisamos também estar aos pés do Senhor para orar, para falar com Ele, mas também para ouvir a sua voz. Porque quando nós falamos com o Senhor, quando nós estamos ali em oração, sempre vem à nossa mente um versículo, um texto, uma passagem bíblica, e aquilo é o Espírito Santo, né, nos orientando, nos ensinando, é o Senhor falando conosco. Mas muitas vezes os afazeres do dia tomam todo o nosso tempo, não sobra tempo para estar a sós com o Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor dos exércitos, o teu Criador é o teu Deus, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o teu marido é o Criador, o Senhor dos exércitos é o seu nome. A palavra do Senhor nos fala de um relacionamento parecido com um relacionamento conjugal, relacionamento, né, do homem com a mulher, né, faz alusão, é um símbolo do nosso relacionamento com Deus. Ou seja, a esposa e o marido têm um relacionamento totalmente íntimo. Ali houve uma entrega total e incondicional de um ao outro. A esposa vive para fazer o marido feliz, o marido vive para fazer a esposa feliz. Pelo menos deveria ser assim, porque é assim que a palavra do Senhor nos orienta. Mas é um relacionamento de cumplicidade, um relacionamento íntimo. É esse relacionamento que Deus quer ter conosco. Mas essa iniciativa tem que partir de nós. Nós temos que tomar essa iniciativa. Nós precisamos querer isto, estar com o Senhor, amando de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma. Tem que haver uma entrega total e incondicional. Precisamos trabalhar, precisamos cuidar da família. Temos afazeres deste mundo, né? Temos compromissos, temos responsabilidades. Precisamos, né, ser fiéis com os nossos compromissos, ser responsáveis. Mas precisamos amar a Deus acima de todas essas coisas. Precisamos estar na presença de Deus. Escolher estar na presença de Deus é amar o Senhor. E a palavra do Senhor diz que quando guardamos os teus mandamentos é que nós amamos a Deus.
Jesus falou: aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E ouvir a voz do Senhor, crer nas suas promessas, crer na fidelidade de Deus, crer no poder de Deus, viver para a glória e para o louvor dEle. Assim estaremos escolhendo a vida. Como eu disse, né? A árvore da vida está diante de nós. Nós podemos alimentarmos de Cristo e continuar vivendo, e vivendo, e vivendo, até a consumação do sexo, e depois por toda a eternidade. Porque isso é que Deus tem para nós. Mas também a árvore do conhecimento do bem e do mal está diante de nós. São os apelos deste mundo, é o pecado que nos chama a todo momento, são propostas impuras, coisas contrárias à palavra de Deus, que são colocadas diante de nós, coisas tentadoras, falsas profecias. Quando eu falo de falsa profecia, não estou falando daquela pessoa que diz, chega perto de você e diz, assim diz o Senhor. Estou falando de coisas que são colocadas diante de nós como se fosse de Deus, mas não é de Deus. Precisamos de discernimento para discernir quando é que a palavra vem de Deus, quando é verdadeiramente a palavra viva e eficaz, ou quando é coisa do inimigo, ou coisa da mente do homem. Porque muitas vezes, né, usam versículos bíblicos, passagens bíblicas, para trazer o engano, para nos levar a nos afastarmos de Deus, para alimentarmos da árvore do conhecimento do bem e do mal e nos afastarmos da presença de Deus. Isso Satanás faz a todo momento. A todo momento existe um apelo, um chamamento do mundo. Em Provérbios a gente vê lá a sabedoria, né, e a loucura. Todas duas chamam, todas duas estão chamando. Ou seja, existe um chamamento da parte de Deus, mas também existe um chamamento da parte do maligno, como ele fez com Eva lá no Jardim do Éden, ele faz ainda hoje. Ele usa pessoas, hoje ele não usa mais a serpente, mas ele usa pessoas, falsos profetas, pessoas que muitas vezes vêm, né, vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. É preciso tomar cuidado, é preciso ter discernimento para não cair no laço do inimigo. Mas quando temos um coração puro, sincero diante de Deus, quando nos colocamos diante da sua presença em oração, damos ouvido à sua voz, o Espírito Santo vai estar sempre nos guiando em toda a verdade, porque Ele está em nós, Ele está no nosso meio, mas Ele está em cada um de nós. Aquele que verdadeiramente entregou sua vida a Cristo e vive para servi-lo, esse recebeu o Espírito Santo, esse Espírito que guia, que orienta, que ensina, que nos convence do pecado, que nos mostra a verdade, que nos dá discernimento. É preciso buscar o Espírito Santo. Quem ainda não tem o Espírito Santo, quem não foi batizado com o Espírito Santo, busca o batismo com o Espírito Santo. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Não recebeu ainda porque não está buscando. É preciso buscar, mas buscar de todo o coração. Você já ficou com sede, está quase desfalecendo de sede. Quando você encontra uma água, como que você vai tomar? Com aquela ânsia, com aquela vontade, como algo precioso que vai te saciar a sede. Assim precisamos buscar o Espírito Santo. Quando buscar dessa forma, né, com necessidade, com ânsia, com algo precioso, com algo, né, imprescindível para a sua vida, quando buscar dessa forma, vai encontrar, vai receber. E o Espírito Santo, está escrito aqui que Ele é o penhor da vida eterna. Ele é a garantia da vida eterna. Quem tem o Espírito Santo tem a certeza da vida eterna. Mas quem não tem, infelizmente, não tem a vida eterna. É preciso buscar o Espírito Santo. Como que eu vou buscar o Espírito Santo? Entregando de
todo o coração, de todo o entendimento ao Senhor, entregando seu coração a Ele, tomando prazer na sua palavra, dando ouvido à sua palavra, obedecendo os seus mandamentos. Assim, você fazendo isso, você vai receber o Espírito Santo. Então, as duas árvores estão diante de nós, estão diante da igreja. Quanta coisa, principalmente nas redes sociais, já falei disso aqui. Muita gente não está nem aí, não dá ouvido, mas eu vou continuar falando, sabe por quê? Deus falou com Ezequiel certa vez, para ele ir e anunciar à casa de Israel a palavra dele. Falou para ele, fale, quer eles ouçam ou deixem de ouvir, você vai anunciar a minha palavra, e eu vou continuar anunciando a palavra do Senhor, porque Ele mandou, Ele abriu os meus olhos, e Ele me mostrou isso, que tem coisas que está atrapalhando a igreja, que está impedindo a igreja de crescer, de levar uma vida santa, de levar uma vida de bênção na presença de Deus. O Senhor tem alertado a igreja, não só através de mim, mas através de todos os pregadores, porque Deus tem abençoado os pregadores dessa igreja, todos, sem exceção, têm trago uma palavra vinda diretamente do trono de Deus, uma palavra verdadeira de Deus, não coisa da sua mente, mera interpretação humana. Não, nós temos trazido uma palavra inspirada pelo Espírito de Deus, palavra que verdadeiramente, quando entra na mente, no coração da pessoa, opera uma transformação, uma mudança. Ao passo que quando é uma pregação simplesmente teológica, uma interpretação puramente humana, técnica, essa não surte efeito nenhum, porque é preciso estar conectada com o Espírito de Deus, vamos dizer assim, porque Ele é que vivifica. Mas quando eu faço da minha mente, do meu entendimento, o Espírito de Deus não age. Por isso é muita responsabilidade estar aqui neste púlpito, porque estou aqui para trazer a mensagem de Deus, não o que eu penso, o que eu quero ou o que eu acho, mas da parte do Senhor trazer a palavra viva para a igreja, esta palavra que transforma, que liberta, que cura e que salva, esta palavra que é viva e eficaz. E eu gosto muito desse versículo, acho que a igreja já percebeu isso, né? Mas Deus é maravilhoso, Deus quer que todos se salvem. Deus queria que Adão vivesse ali, comesse da árvore da vida e não tocasse na árvore do conhecimento do bem e do mal, e vivesse eternamente na sua presença. Essa era a vontade do Senhor. E aqui está escrito que Ele quer que todos os homens se salvem, mas isso vai depender da escolha de cada um. São muitas passagens bíblicas que nos mostram dessa escolha. Ali no Jardim do Éden, depois o texto que eu falei de Deuteronômio, depois vem os dois fundamentos, a porta estreita e a porta larga, o caminho estreito, o caminho largo. Então há duas portas, dois caminhos colocados diante de nós, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Está diante da igreja, está diante de todas as pessoas deste mundo, é para todo aquele que crê e quiser e entrar por esta porta. A porta é Jesus, Ele disse: eu sou a porta. Você que está aqui, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça isso hoje, faça isso mais rápido, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Em Atos 4,12 está escrito assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É só no nome de Jesus, é só Cristo que pode nos dar a vida eterna. Só através da fé no seu sacrifício e de uma entrega total a Ele, como Deus, como nosso Criador. Só assim
teremos a vida eterna. Não adianta rituais religiosos, não adianta boas obras. As boas obras é obrigação de cada um. As boas obras foi Deus que criou para que nós andássemos dela, mas a salvação é de graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, eu tenho que crer que o sacrifício de Jesus foi eficaz, que Jesus é totalmente suficiente para me dar a vida eterna através do seu sacrifício, através da justificação no seu sangue, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. É graça de Deus, não é o que eu faço, não é o que eu penso, o que eu acho, é como Deus determinou, é como Deus ordenou. E Ele determinou que fosse assim desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Ele determinou que a salvação fosse em Cristo Jesus, e que nós chegássemos a Cristo através da pregação do Evangelho, como está escrito em Efésios. Como aconteceu com cada um de nós. Vivíamos neste mundo cegos, espiritualmente falando, totalmente cegos, não tínhamos esperança, como eu não tinha esperança. Como diz, né? Morria de medo da morte. Muita gente tem medo de morrer porque não conhece a Deus, porque não conhece essa graça maravilhosa, porque quem conhece sabe que mesmo que venha a morte física, mas vai ser só uma passagem, depois vamos ressuscitar e vamos viver eternamente. Então não precisa temer a morte. A morte é consequência do pecado. Mas a consequência da vida é a obediência, a fidelidade e a fé em Cristo Jesus. Amém? Então precisamos vencer a batalha aqui contra esse apelo do mundo, contra a tentação. É muita coisa, principalmente em cima dos jovens. Os jovens sofrem mais. O chamativo deste mundo é mais em cima dos jovens. Mas precisamos ser fortes. E essa, a vitória que vence o mundo, a nossa fé, pela fé em Cristo Jesus. O Senhor vai me dar graça, o Senhor vai me dar força, o Senhor vai me sustentar. Eu vou permanecer firme nesta palavra. Vem, Espírito Santo, me ensina, me conduz nesta caminhada. Eu preciso do Senhor, eu preciso do suporte do Senhor, meu Deus, me ajuda. Tenha certeza que Ele vai estar ali com você. Ele é a tua sombra, a tua direita. Então pela fé nós vamos vencer. O meu justo viverá por fé, diz a palavra do Senhor. Então tenha essa certeza no seu coração. E assim vamos vencer tudo isso aqui. Apocalipse 2. Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer, darei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A árvore da vida estava lá no Éden. Deus não arrancou a árvore da vida, só colocou querubins para que o homem, em pecado, o homem caído, não alimentasse da árvore da vida e vivesse, em pecado. Mas Ele não pôs querubins na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela ficou livre. O homem continuou tendo acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal, até hoje. Para aqueles que creram na sua palavra, entregou a sua vida a Jesus, Ele colocou novamente a árvore
da vida diante de nós, o pão que desceu do céu. Nós temos vida nele. E quando vencermos aqui, vamos estar lá para sempre. Que diz: quem vencer todas as lutas, quem vencer as dificuldades, quem vencer a tentação, quem vencer os apelos deste mundo, vai estar ali alimentado da árvore da vida. Nós já estamos quase terminando. Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras do sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Lavar no sangue do Cordeiro, lavar as vestes, ou seja, nos purificarmos de todo o pecado, de toda injustiça, no sangue do Cordeiro. Quando nós cremos no sacrifício de Jesus, recebemos essa palavra, nós estamos recebendo não só a palavra, mas a ação do Espírito que purifica, da água purificadora, da água da vida, que nos lava, que nos transforma. Nós estamos sendo lavados dos nossos pecados, nós estamos sendo justificados diante de Deus. Como diz a palavra, nós somos recriados, criados em verdadeira justiça e santidade. Naquele momento você entregou a sua vida para Jesus, arrependeu dos seus pecados, Ele te gerou de novo. Naquele momento você é totalmente justo, totalmente santo. E aí a gente precisa vigiar para não cair como Adão caiu. Mas estando limpos, nós temos direito à árvore da vida. E como eu estou limpo, como você está limpo, não porque eu sou certinho, porque você é certinho, que nunca pecou, mas porque fomos purificados pelo sangue de Jesus, fomos purificados pelo sangue do Cordeiro. Então estamos limpos e temos direito à árvore da vida. E quando acontecer todas as coisas, quando chegar o fim, nós vamos entrar ali naquela cidade. Voltando um pouco aí, Apocalipse 22, versículo 1 diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. As folhas da árvore são saúde para as nações. Existe verdadeiramente uma árvore? Lá no Jardim do Éden existia verdadeiramente uma árvore? Eu creio que existia a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas na verdade isso é simbólico, isso simboliza a graça de Deus para as nossas vidas, para aquele que permanece na sua palavra, que obedece, como Adão tinha o direito de estar ali alimentado da árvore da vida, de estar na presença de Deus, de desfrutar das bênçãos de Deus. Também a árvore do conhecimento do bem e do mal, e simbolismo também, e aqui a gente pode ver nesse texto aqui, que diz assim, e de uma banda, e da outra banda do rio estava a árvore da vida. Está no singular. Se fosse verdadeiramente uma árvore, tinha que ter pelo menos duas, uma de um lado, outra de outro. Mas isso aqui é simbólico. Isso quer dizer que vamos estar para sempre na presença de Deus, na graça de Deus. Eu não sei explicar como vai ser, mas só sei dizer que vai ser maravilhoso, que é algo grandioso, algo que a nossa mente humana não consegue alcançar. É verdade que Deus fala, a palavra de Deus fala, o Espírito de Deus testifica no nosso coração que existe isso, algo maravilhoso, mas nossa mente limitada não consegue alcançar a grandeza disso. Então é algo maravilhoso que tem ali para nós, para aquele que vencer aos apelos deste mundo, vencer a tentação, permanecer firme na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus.
esquece filosofias, esquece, né, essas mensagens que tem por aí, mensagens muitas vezes loucas com aparência de coisa boa. Esquece tudo isso e fica com a palavra verdadeira. Eu já disse aqui uma vez, Satanás ele chegou perto de Jesus lá no deserto e ele apresentou a ele um versículo bíblico. Naquele momento ali, ele falou de um versículo que está no Salmo 91: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para não tropeçares com teu pé em pedra. Ele citou uma passagem que no Salmo 91, quem falou foi um servo de Deus inspirado pelo Espírito Santo. Ali foi a palavra de Deus, mas lá no deserto foi a palavra do diabo, apesar de ser as mesmas palavras, mas foi a palavra do diabo. Então tem muita coisa por aí que tem aparência de bíblico, mas não é. Tem aparência de palavra de Deus, mas é palavra do diabo. Fique atento, toma cuidado, busca o discernimento de Deus para não ser enganado e comer da árvore da vida e ser separado de Deus para toda a eternidade. Misericórdia, fique esperto, siga a orientação do Espírito Santo. Mesmo que alguém estiver com a Bíblia na mão, siga a orientação do Espírito Santo, porque Ele vai testificar no seu coração. Se você estiver verdadeiramente na palavra, com o seu coração verdadeiramente em Deus, Ele vai testificar no seu coração e não vai deixar você ser enganado. Essa é uma palavra de alerta para a igreja. A escolha é de cada um de nós. Nós já escolhemos Cristo. Vamos permanecer firmes nele, vamos ficar nesta palavra, porque no dia que ele aparecer nas nuvens, nós que estamos aqui com toda dificuldade, às vezes caímos, arrependemos, confessamos os pecados, nos levantamos novamente. A Bíblia diz que nós somos todos pecadores. Quando falo permanecer em Cristo, nem aquela vida certinha, não, que a gente não vai conseguir isso, mas santo é aquele que está em Cristo e que tem os seus pecados purificados pelo sangue dele, quando arrependemos e confessamos. Então, se permanecermos assim, no dia que ele aparecer nas dúvidas, aí vai acontecer o que está escrito em Filipenses 1,6: tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós a completará até o dia de Cristo. Naquele dia é a vitória final. Naquele dia vamos vencer a morte, vamos vencer tudo. É a vitória final, é a consumação da vitória. Daquele dia em diante é só alegria. Daquele dia em diante é só vitória na presença de Deus por toda a eternidade. Amém? Fica firme, meu irmão, creia em Deus, né? Fraco ou forte, fique na palavra. Caiu, se arrependa, confessa os pecados, levanta de novo. O Senhor está do nosso lado para nos levantar de novo quando caímos. Ele é o nosso pastor, Ele está sempre atento. Meu pastor, da ovelha, como da ovelha se desvia, Ele fica atento. Berrou lá longe, Ele vai buscar. Assim é o Senhor Jesus conosco. Desviou, afastou do caminho, clame por Ele, que Ele vai te buscar novamente. Ele tem cuidado de nós e Ele não vai deixar nenhuma das suas ovelhas se perder. Só vai desviar aquele que escolher se afastar dele. Fique com esta palavra no seu coração e que Deus possa te abençoar, te dar força para prosseguir nesta caminhada, porque isto é maravilhoso e vai resultar em algo mais maravilhoso ainda, algo grandioso, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Fiquem firmes com o Senhor. Amém? Aconteça o que acontecer, permaneçam firmes com o Senhor.